O olhar da Miranda sobre milagres é o tema da live class de hoje. E como eu sempre te digo, se você não pegou papel e caneta ainda, corre lá, porque essa live não vai ser só um bate-papo, vai ser uma verdadeira aula sobre como você faz o milagre, sobre como você se perde do milagre quando você pensa que é só uma coincidência, que foi do nada, que isso não pode ser repetido, que foi sorte, que foi tantas coisas que as vozes sabotadoras estão falando na sua mente, mas que na verdade foi sim um milagre. A gente vai falar como você consegue fazê-lo, como você consegue sair dessa escassez de achar que foi terceirizado e como você repete isso cada vez mais e com consistência na sua vida. Desde coisas pequenas que você diz, meu Deus, não acredito, nossa, uma pequena bobagem que fez tanta diferença na minha vida, ou coisas grandes mesmo a respeito daquilo que é milagre que a gente diz, cara, isso muda vidas. E tem uma outra coisa também que eu quero te dizer. Hoje é Dia das Mães. E nada é mais milagroso do que o poder feminino de trazer a vida, de dar a luz a uma vida. Então, feliz Dia das Mães para quem é mãe e para quem não é. Traga luz a algo para esse mundo, para que você exerça o seu poder. Bom dia, bom dia, bom dia, Si. A Si da fanpage já tá por aqui. Enquanto o pessoal vai chegando, eu já dei o recado inicial. Eu quero falar de uma parte do Brahmari que é super importante, que é cada livro meu tem uma determinada frase que abre os livros. E o Brahmari é o principal que fala exatamente sobre isso. Vocês não vão conseguir ler, mas aqui tá escrito: eu aceito os milagres em minha vida. Essa frase veio para mim de uma forma muito intuitiva. Eu escrevi o Brahmari, mas quando eu cheguei... Na verdade, eu escrevi o Brahmari e o meandro juntos, né? Quando eu cheguei no meandro, para correção do meandro, eu percebi que, na verdade, a gente quase nunca aceita de verdade os milagres em nossas vidas. Nós queremos o milagre, nós desejamos por ele, só que a gente não consegue aceitar. E foi na abertura do meandro que eu coloquei: você aceita mesmo os milagres em sua vida? Porque a Bachá finaliza o Brahmari dizendo: sim, eu aceito os milagres em minha vida. Que é a mesma frase do início do livro. Só que foi no meandro que eu disse: você aceita mesmo os milagres da sua vida, na sua vida? Você não aceita os milagres, porque você é covarde, você espia os milagres de longe, mas você não consegue abrir a porta. E quando você abre a porta que a coisa entra, você acha que simplesmente foi uma coincidência. Foi do nada. E eu vou explicar pra você que não só não é do nada, como a gente consegue replicar isso em nossas vidas. Então, falando a respeito do Brahmari e do meandro, que é uma continuidade um livro do outro, né? Minha trilogia de Paris Saint-Eiffel, em que eu falo tanto dos milagres. Aliás, todos os meus livros falam de milagres de um determinado ponto de vista. O Brahmari, através do milagre, dessa energia sexual, esse desejo pelo outro, essa necessidade de algo que está externo, por isso Paris Saint-Eiffel, a nossa busca por algo que está fora de nós. Depois vem o meandro, que a gente percebe que essa busca não só não está fora de nós, como talvez tenham coisas dentro de nós que nós vemos como negativas que podem ser muito positivas, que é o que eu falo no curso do Método Live Book Aplicado, ou seja, um assunto que você domina, que diz que até os seus sentimentos mais difíceis e as suas crenças limitantes podem ser usadas a seu favor. Depois do Brahmari e do meandro, veio o terceiro livro da trilogia, antes desse que eu mostrei para vocês agora, que foi o Sansara. E ali eu explicito dentro da história, através dessa personagem do Sansara, o quanto a gente consegue fazer os milagres se a gente usar as técnicas, as ferramentas que eu vou citar para vocês já já. Então fica por aí e já envia essa live para as pessoas que você gosta, para elas também serem especialistas em milagres, se tornarem especialistas em milagres, que é um título que eu dou a mim mesma, Miranda, especialista em milagres, e que você possa fazer e ajudar mais pessoas a fazer o mesmo também. Já o Dom Juan de Merda Nunca Mais, ele fala da manipulação da verdade. Ou seja, não é um milagre especificamente, mas é como pode ser usado de forma negativa aquilo que é tão poderoso nas nossas vidas, como o amor, por exemplo. E aqui você consegue se vacinar contra pessoas e situações abusivas e então
fazer um milagre na sua vida. Se você quiser adquirir o Dom Rua de Merda Nunca Mais e os 3 livros da trilogia, tá apenas R$44. Corre no meu direct e pede no dia dessa live. Amanhã já não sei, ok? E o último livro, Seja um Assunto que Você Domina, é sobre inteligência emocional, estado pleno de presença, que é uma ferramenta do milagre, vou falar pra você. E a inteligência sedutora também, são quase 100 ferramentas, e o livro ficou tão rico em conteúdo que eu resolvi criar o método Livebook aplicado, ou seja, um assunto que você domina, que é o meu curso sobre as 100 ferramentas que estão aqui dentro. Porque o livro ficou mais um resumo de tudo aquilo que estava na minha mente e que eu quero passar para você através do método Livebook. Também me chama no direct ou assista a minha aula gratuita no link da bio. Agora eu estou escrevendo um livro chamado Seja um Assunto que Você Transcenda, em que eu vou falar especificamente sobre como os milagres acontecem e o que nós precisamos ter. E essa live, na verdade, é meio que um resumo do resumo do resumo. É uma pincelada do que vai ser o Seja um Assunto que Você Transcenda. Então, se você já tá com papel e caneta por aí, já mandou essa live para os seus amigos, já mandou essa live para as pessoas que você ama, vamos começar. E eu quero começar pela palavra da vez que você já deve ter ouvido aqui na internet, principalmente se você gosta de conteúdos como o meu, que é permissão. O quanto nós permitimos aquilo que chega nas nossas vidas. E aí eu não tô falando apenas do que é milagroso, do que é bom, mas também do que é negativo, daquilo que a gente não consegue acessar de uma forma tão positiva e a gente fica na insistência do que não nos faz bem. Essa palavra da vez, a permissão, ela abre as portas das nossas vidas para aquilo que está nas nossas vidas agora, neste momento. No presente. Só que ela vem de crenças limitantes nossas, herdadas dos nossos pais, da nossa vida, e ela vai projetar o nosso futuro, porque quando você não consegue se desconectar do seu passado, fazer o divórcio do seu passado, e aliás, divórcio energético é uma live que já tá salva. Se você já assistiu, assista de novo, porque você tem mais coisa de novo para se divorciar. A gente tem coisa para se divorciar todos os dias, o tempo todo. Então assista novamente essa live. Tá lá nos destaques da bio. E se a gente não consegue fazer essa desconexão do nosso passado, e não é uma desconexão da ingratidão, de dizer, ai, vim de lá, não quero nem saber daquelas pessoas, não é isso. É você honrar de onde você veio, mas não ficar preso aonde você veio. E quando você não consegue fazer essa honra e continua preso, leal àquilo que já foi, você vai projetar o seu futuro a partir do seu passado. Porque você vai projetar um futuro conhecido. Porque a gente só se prende no nosso passado, escuta essa e anota essa já no seu caderno. A gente só se prende ao nosso passado por medo do novo. E o medo do novo é uma das sabotadoras, é uma das maiores ideias sabotadoras da nossa mente em relação ao milagre. Porque o milagre não acontece no conhecido, no que já está feito, no que está pronto. O milagre acontece no desconhecido, no que você vai fazer. Porque se acontecesse no conhecido, essa vida que você tem hoje, ela seria replicada todo dia. E é isso que você está fazendo. Porque você tem medo do novo e você se apega ao passado, ao que é conhecido, ao que é familiar. Veja, eu estou num momento de vida em que eu decidi experimentar uma cidade que eu já conheço como escritora, mas que eu nunca morei, que é Canela. E eu estive em Canela um mês, vou voltar para lá. E essa experiência de estar lá, e agora passar o Dia das Mães na minha cidade, que é Passo Fundo, trouxe uma percepção muito grande do quanto a gente se apega naquilo que é familiar. Veja, eu falo tanto em milagres, eu falo tanto em gerenciamento emocional, eu falo tanto em estar no presente, em se divorciar do passado, em deixar ir aquilo que não faz mais sentido para nós. E isso me dá condições de observar quando eu tô prestes a me sabotar. Quando eu tô prestes a fazer algo que, opa, não, peraí, esse não é o caminho. Quando eu cheguei na minha cidade, o fato de eu entrar na cidade, numa via expressa conhecida, numa avenida conhecida, em ruas conhecidas, lugares conhecidos, tinha tido um problema no carro durante a viagem que eu vou contar pra vocês já, que também é um exemplo que faz sentido neste momento. Então eu já cheguei mais estressada, assim, mais agitada, com tudo organizado para resolver o problema que eu tinha tido, mas mesmo assim eu estava incomodada com aquela viagem que não foi super redondinha.
E quando eu chego aqui, a sensação de conforto é muito gostosa. Cuidado, porque a sensação de conforto não é necessariamente algo positivo para você, porque a gente se adapta a qualquer coisa. O ser humano tem uma capacidade maravilhosa de adaptação. Só que essa capacidade de adaptação também pode ser algo negativo e sabotador para você. Porque você pode ter se adaptado a algo que não é bom. E quando você volta para isso, você vai lá e experimenta um novo, que é maravilhoso, que você criou, que você cocriou, mas você chega perto daquilo que não é bom para você por familiaridade, você acha que aquilo é bom. Aliás, quando eu escrevi o Don't Rua de Merda Nunca Mais, eu estudei muito para escrever esse livro. E eu lembro que um dos livros, os vídeos que eu tinha assistido e tudo mais, eles diziam o seguinte: pessoas abusivas, pessoas que têm sobrenome de merda, elas precisam de 3 minutos com você para te convencer a voltar para elas e a voltar para o abuso. 3 minutos. Isso dá 180 segundos só. É muito rápido. É o tempo de um Reels que você está assistindo na internet. 3 minutos. Então tenha cuidado quando você tem pessoas abusivas na sua vida, seja quem for. Hoje é Dia das Mães. E eu preciso dizer isso. Existem mães narcisistas, existem mães abusivas, existem mães que não nasceram para ser mães. Foram mães pela circunstância, foram mães pela sociedade, foram mães pelo o que quer que seja. Mas elas nasceram destituídas do amor real e é uma opção delas não amar nem a seus filhos. Então, se você tem um pai ou uma mãe abusiva, já te digo, para de ter essa lealdade ao que é familiar, ao que é do seu sangue. Sai dessa, se divorcia, assista a live de divórcio energético e sai disso, porque não é porque é sua mãe, sua irmã, seu pai, seu irmão, sua amiga, seu chefe, que essa pessoa não seja uma pessoa de merda, tá? Para de passar pano pro abuso. Se divorcia disso. Então, cuidado, porque quando você tem 3 minutos com essa pessoa te traz pro abuso de novo. E quando você tá numa situação abusiva, familiar, que te traz conforto, você não consegue fazer um milagre. Entendeu? Aí é que você é pega. Aí é que você se sabota. Seja bem-vinda, Lívia. É isso mesmo. Verdade. A Manu tá por aqui. Oi, Manu, tudo bem? Seja bem-vinda. Se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma pergunta, enquanto eu tô conversando aqui, vocês vão fazendo, tá? A Lívia dizendo, sou muito feliz pela mãe que Deus me deu. Que delícia, Lívia, que bom. Você é uma sortuda. Porque o ser humano, ele não tem o gerenciamento emocional necessário na infância por pais que também não aprenderam e que acabam dando como herança para seus filhos a falta de gerenciamento emocional. Por isso a importância do Seja um Assunto que você domina. Porque no Seja um Assunto que você domina, eu falo muito da importância do gerenciamento emocional, da inteligência emocional na escola com as crianças, dentro de casa, os professores, a sociedade, dentro das empresas, com os seus amigos o tempo todo, porque nós acabamos levando para a nossa vida essa falta de gerenciamento emocional e é isso que mais destrói as nossas vidas. Por isso a importância desse livro. Me chama lá no direct se você quiser adquirir ele ou se você quiser participar do Método Livebook. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Método Livebook tá R$89. E você tem acesso às quase 100 ferramentas de inteligência emocional que estão nesse livro, com aulas exclusivas comigo. Se você gosta das minhas lives, se você gosta dos meus conteúdos, você não faz ideia do que é esse método. Então, cuidado quando você se aproxima de pessoas abusivas. Cuidado quando você sai do milagre, porque, ai, mas é minha mãe, eu preciso ir lá porque é Dia das Mães, eu preciso estar... Você não precisa. Se essa pessoa tá te fazendo mal, você não precisa nem explicar, você não precisa nem falar. Não posso, não vou, e se afasta de qualquer pessoa abusiva na sua vida. A Lívia falando aqui que foi abandonada pelo pai, mas que a mãe não desistiu e cuidou de todos nós, viu só? Numa época em que doar as crianças era tão comum, né? É isso aí. Essa é a mãe que se dedica e vai, mas tem mulheres que desde a infância decidiram ser pessoas de merda. Não são só os homens, não. Apesar do Don't Rua de Merda eu falar de uma mulher que é abusada por um homem abusivo, aqui eu falo, você pode colocar no lugar do abusador homem, qualquer pessoa que seja abusiva. Porque vai ser o mesmo exemplo. Vai ser a mesma coisa. Entende?
E aí é a palavra que eu estava falando antes, que é a permissão. O que você permite que entre na sua vida. Se você permite que a mulher que deveria te amar, mas que não te ama, mulher que talvez até te ame, mas não sabe amar da forma certa, ou que te ama, mas não sabe explicar, expressar, ou que tá te machucando de alguma forma, você tá permitindo que outras pessoas abusivas entrem na sua vida. Você tá replicando um padrão de abuso, entende? Pare e pense agora, anota no seu caderninho aí para você refletir depois dessa live. O que eu tenho permitido que entre na minha vida? Eu vou dar 2 exemplos particulares meus. Um deles é de uma aluna minha do método Livebook. É uma pessoa que tem acesso pessoalmente a mim, uma sortuda, eu acredito, que tem acesso pessoalmente a mim. E ela disse, Miranda, eu preciso conversar contigo sobre uns assuntos e tem que ser pessoalmente. Eu disse, não, então vamos almoçar. A gente foi almoçar. Eu cheguei antes, claro, por isso eu sou a professora e ela é a aluna. Aliás, se você tem mania de chegar atrasada nos seus lugares, já reveja isso, tá? Pare de passar pano pra sua parte abusiva em você, que desrespeita o outro. Ai, mas o trânsito, ai, mas... Desculpa de merda pra comportamento de merda. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas se isso é sempre na sua vida, você tá tendo um comportamento de merda. Cheguei antes, por isso sou a professora e ela é a aluna. Quando ela chegou toda atrapalhada, o que aconteceu? Bateu numa Mercedes que tava lá. O único carro caríssimo do estacionamento, ela bateu. Como eu tinha sentado perto da janela pra ver ela chegar e poder dizer, olha, tô aqui, vem até mim. Estou sempre no momento presente, estou sempre observando. Por estar no momento presente e não no fluxo, vou falar dessa diferença, eu consigo observar o meu entorno. Então eu sabia, vou chegar antes para escolher a mesa, vou chegar antes para escolher a mesa para ficar fácil para ela me achar, afinal de contas eu sou a professora, certo? Ela chegou e bateu na tal da Mercedes. Eu disse, putz, vou ter que ir lá, né? Levantei e disse, mulher do céu, olha só, tá, vamos ver com quem que é, vamos resolver aqui e tal. Entramos lá, já descobrimos, o pessoal do restaurante me conhece, já descobrimos quem era a pessoa dona da Mercedes. A pessoa veio lá e disse, tudo bem, porque eu ia chapear. Tá vendo aquela lateral ali também tá estragada? Então eu já ia chapear a Mercedes, então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Deu sorte, né? Não foi nada. Aliás, além de não ter sido nada, quando acontece algo assim, é uma energia negativa reprimida que nós temos e que foi ao objeto e não a mim. Afinal de contas, os objetos me protegem. Foi sorte, não foi nada, energia negativa. Olha quantas permissões numa situação. Numa situação. Quando ela falou pra mim isso, dei sorte, a gente sentou pra almoçar depois do estresse e tudo mais, ela tava nervosa ainda, afinal de contas bateu em alguém, né, num carro, caríssimo ainda pra ajudar. Aí ela falou pra mim, eu dei sorte, né, ainda bem que não foi nada, e ela aceitou, né, ela tem que gastar, sei lá, uns 15 mil, 20 mil pra resolver aquele problema. De uma bobagem de 5 minutos. Olha a importância de você estar no momento presente. Olha a importância de você estar no aqui e o agora, não no fluxo, não atrasada. 20 mil reais que ela podia gastar com ela. Que por sorte, a outra pessoa disse pra ela, não, tudo bem, eu ia fazer. Eu já ia resolver. Quando ela disse foi sorte de não ter sido nada, eu disse pra ela, aí você permite que seja. Você permite que você faça e que você bata mesmo que seja pouco. O que você tem permitido na sua vida? O que você tem permitido que te deixe fora do momento presente, que te sequestre do momento presente, que te faça chegar atrasado? Aí chega atrasada, é óbvio que você tá estressado, é óbvio que você tá pensando em 1000 coisas, é óbvio que algo negativo vai acontecer. E isso não é uma questão de cocriação, é uma questão de realidade. Se você não está no momento presente, você não consegue fazer o milagre acontecer, porque o milagre exige que você esteja no momento presente. Portanto, leia o livro, seja um assunto que você domina, porque aqui eu ensino você a estar no momento presente. Não só gerenciando as suas emoções, como sendo tão abundante naquilo que você sabe, em quem você é, que você você desenvolve a sua inteligência sedutora. Que diferente da sedução, que é manipuladora, que exige do outro e tudo mais, a inteligência sedutora transborda o que você tem dentro, para chegar no outro de uma forma curada, maravilhosa e milagrosa. Entendeu? Eu gosto de chegar antecipada, exatamente. Aliás, gostei da frase.
Quem tá por aqui, coloca pra mim aí. Eu gosto de chegar antecipada. Eu gosto de chegar na hora certa, no momento certo do milagre. Não pra dizer, mas foi só uma batida. Não diga mais isso na sua vida. Para de permitir que essas pequenas coisinhas que incomodam o dia a dia, uma pequena coisinha que poderia virar 20 mil reais. O que você faria hoje com 20 mil reais? Ao invés de pagar a batida numa tal de Mercedes, entendeu? De alguém, já pensou se fosse um homem, já pensou se esse cara tivesse armado, já pensou a confusão que poderia causar você sair do seu momento presente? Cuidado com o que você tem permitido entrar na sua vida. Ai, mas ele não sabe o que faz, tadinho. Ele teve uma infância difícil, tadinha. Ela teve uma infância difícil, ela casou com um homem difícil, por isso que ela é assim. Você tá passando pano para pessoas de merda quando você faz isso. Você tá permitindo que essas pessoas entrem na sua vida, então cuidado com isso. Então a primeira coisa que você precisa, anota aí. O que eu permito que entre na minha vida? Você permite o milagre ou você permite aquilo que não tá fazendo bem para você? Pequenas coisas, mesmo as pequenas coisas. Veja, eu vindo pra cá, com pressa, porque eu queria chegar antes da chuva, com pressa já me tirei do momento presente totalmente. Por sorte que eu trabalho isso, eu treino isso em mim todos os dias. Eu tô no momento presente todo o tempo? Claro que não. Eu também sou sequestrada às vezes. Agora eu tô muito mais no fluxo do que no momento presente, porque eu estou imersa no conteúdo que eu tenho pra passar pra vocês. Eu esqueci o lá fora, eu esqueci o não sei o que lá. Eu estou no fluxo. Essa é a diferença entre o fluxo e o presente. O presente eu me insiro. Então, quando eu tô com pressa, tava vindo de carro rapidamente. Por sorte, tinham várias curvas, eu reduzia a velocidade e eu encontrei uma garça. Eu contei essa história pra vocês nos stories. A garça abençoada no meio do caminho. Ali, naquele momento, eu tava com menor velocidade, porque senão eu tava a 140. Tava com pressa. Ia chover, era muita chuva, previsão de muita chuva. Eu não queria me pegar com muita chuva na estrada sozinha, cansada e tudo mais. Quando eu vi a garça, eu consegui frear. Só que a garça, ao invés de ir pra frente, aquela abençoada, ou pra um dos lados, ela veio pra mim. Quando ela vem pra mim, pum, pega meu para-choque. Por sorte, foi só um farolete. Foi isso que eu ouvi desde o momento que eu atropelei a garça. Eu comecei a contar pras pessoas o que eu ouvi. Por sorte, foi só um farolete. Que bom que você não se acidentou. Ai, que bom que foi só isso pra resolver o problema. Acho que foi 300 reais. Que bom que não aconteceu mais. Que bom que não pegou lá. Olha a quantidade de que bons que eu ouvi. Só que no momento, como eu não sou aluna, eu sou professora de momento presente e de milagres. Eu sou especialista em milagres. No momento que aquilo aconteceu, eu lembrei, olha o passado, que 3 vezes bateram no meu carro. A primeira vez estava estacionada na minha cidade, eu fui comprar uma viagem internacional, meu carro estava estacionado, veio uma mulher e bateu em 5 carros, o meu foi o último. Por sorte, estragou pouquinho, porque eu tenho um Volvo, não é isso? O Volvo, se você bater nele, ele destrói qualquer outro carro, não ele. Entende? Então, por sorte, foi pouquinho. Na outra vez, na segunda vez que me bateram, eu tava estacionada indo pra outra cidade na estrada. Veio uma mulher, uma família, com uma baita de uma caminhonete. E pum, bateu na minha porta. Por sorte, era uma família, os caras vieram lá, me ajudaram a resolver e tudo mais. Tá, dos males o menor. Depois a garça, porque na verdade eu não atropelei a garça, foi ela que me atropelou, foi ela que veio por cima de mim. Por sorte, foi só um farolete. Só que nesse momento, quando vem todas essas situações, eu penso assim, não, peraí. Por que estão me batendo? O que está acontecendo aqui? A partir de agora, eu dou decreto que nada vai atingir o meu carro 3 metros. Deu ponto, não faz sentido. Ai, mas foi só um pouquinho. Eu não quero nem um pouquinho. Esses 300 reais que eu gastei para arrumar o farolete, eu não fui na oficina e encontrei o grande amor da minha vida. Eu não cheguei lá, vi um animal, joguei no bicho e ganhei. Não vi 6 números da Mega Sena e ganhei na Mega Sena. Não encontrei algo, nada. Não estragou o meu dia, mas também não me levou a nada que mudasse a minha vida, não me levou ao milagre. Então, que trem é esse? Eu não aceito, eu não permito. E nesse momento eu dei o decreto. Chega. Chega. Não faz sentido isso.
Nesse momento, quantas coisas acontecem, se você permitir, mas as coisas quebram pra poder não vir energia negativa pra mim, você tá permitindo que as coisas negativas venham. Você tá abrindo as portas, ao invés de abrir pro milagre, você abre pras coisas ruins, e aí não acontece o resto. Se eu tivesse gasto R$300, chegado lá na oficina, gastado os R$300, chegado na oficina e ter encontrado o grande amor da minha vida, bom. Entende? Aí até vai. Se eu tivesse visto 6 números da Mega Sena, jogado na Mega Sena e ganhado 107 milhões de reais, até vai. Agora, exceto isso, eu não aceito, eu não permito. Pronto, blindei. As coisas acontecem para que a gente aprenda qual é o comportamento que nós queremos. Eu quero um comportamento do milagre. Então, se eu quero um comportamento do milagre, eu tenho que virar a minha mente para o milagre, ao invés de deixar que as coisas que só atrapalham a vida, bobagens, que não fazem sentido, cheguem até mim. Só que eu só consegui fazer esse movimento porque eu estava gerenciando as minhas emoções e apesar de estar bastante incomodada por ter que, enquanto estou dirigindo sozinha, ter que ir atrás da oficina, ligar pra oficina, ver que oficina ia fazer, porque era sexta-feira, ia vir final de semana, segunda-feira eu tô viajando de novo. Não posso ficar sem o carro, não vou ficar sem o carro. Esse foi o meu decreto. Eu não vou ficar sem o carro. Eu poderia pensar assim, mas tudo bem. Se eu tiver que ir na quarta ou na quinta-feira, tudo bem. Não. E a gente já vai falar mais sobre isso. Então, cuidado quando você permite isso. O que chega até você. Porque a permissão tá muito mais nas coisas negativas que a gente permite do que no que tá falando agora a palavra da vez. Você tem que permitir que não sei o que. Calma. Tem muita coisa atrás dessa permissão. Então, coloca aí no seu caderninho o que eu tenho permitido. E eu quero entrar numa outra coisa também que ajuda o milagre, que é a intenção. Intencionar o milagre. Intencionar o que você quer. Cocriação é uma live que eu já fiz, tá salva. Vai lá e assista. E se você já assistiu, assista de novo, porque você tá cocriando o tempo todo. Assim como você tá se divorciando do que você não quer, você tá se ligando, se conectando ao que você quer. Então, assista as minhas lives várias vezes. Elas são verdadeiras aulas, mas não são aulas para uma vez só. Elas são aulas para muito tempo. Assista de novo. A intenção, você precisa ter cuidado que ela é diferente de exigência. Quando você exige, você parte do princípio que você não tem. Se você não tem, falta. Se você falta, tá na escassez. Se você tá na escassez, você não faz o milagre. Eu quero e quero agora. Essa é a criança, sua criança ferida. Também é uma live que tá salva, assista lá. Veja quantas lives eu fiz, 23, essa é a 23ª, 22 lives que eu fiz até agora, que todas elas te ensinam a fazer o milagre. Você vai se tornar especialista em milagres com essa live? Espero que sim. Mas não sei se acredito que você consiga aprender tudo sobre milagres numa live. Que bom se isso acontecer. Se não, assista as minhas lives, leia os meus livros. Adquira o método Livebook do Seja um Assunto que você domina. Para você sim se tornar, porque, veja, um assunto vai chegando no outro, vai chegando no outro, não vai chegando no outro. Entende? Então, intenção é diferente de exigência. Quando você exige as coisas, você também, além de estar na escassez, você tá na insistência. É outra coisa que atrai pessoas de merda pra sua vida. Porque quando você tá na insistência, você diz, ele fez isso, mas afinal de contas o amor é maior que tudo. Mas ele pode mudar, ele disse que vai mudar, e ele não muda, a segunda ele não muda, a terceira ele não muda, a quarta, e você insiste, você insiste. Resistência também é uma live que eu já fiz, assista lá. Quando você resiste, você se apega ao passado, ao familiar, ao conhecido, e você manda embora o novo. Aliás, o milagre é arisco, é silencioso. Ele acontece numa mente silenciosa, numa mente calma, gerenciada. Por isso, a necessidade de você saber gerenciar as suas emoções. Entende? De você estar no momento presente. Muito além do fluxo. O fluxo é uma delícia quando você está criando, quando você está elaborando. Mas na sua vida, no dia a dia, você precisa estar no seu momento presente. Gerenciando as suas emoções. Foi por isso que eu consegui frear e ser atropelada com menos intensidade por uma garça na estrada. Oi, Adri Preto, tudo bem? Nossa, quanto tempo! Ó o pessoal do Dom Juan por aqui. Então, cuidado, anota aí. Intenção é diferente de exigência. Coloca uma flechinha. Intenção, milagre, sugestão. Seria muito bom se isso acontecesse.
exigência, falta, escassez. Empurra o milagre para longe. Faz com que você saia dessa abundância. Entende? Essa é a diferença. Na intenção você tá na abundância. Porque você tá também na gratidão. Então coloca aí intenção, abundância, gratidão. Seria bom se. Quando você coloca exigência, eu quero agora, escassez, falta, dificuldade, ingratidão. E lembrando que a intenção precisa ter um equilíbrio com o desapego. E esse é um paradoxo que eu quero falar para você. Por um lado, você intenciona. Por outro lado, você desapega. O que significa isso? Desapego daquilo. Sabe por quê? 10 anos atrás, o meu sonho e toda a minha dedicação era para a franquia da Miranda Woman Place. A Miranda Woman Place, para quem não sabe, era uma rede de academias que eu tinha. Para quem não sabe, eu sou professora de educação física formada, fisiologista do exercício e validei o meu método de emagrecimento só para mulheres com peso livre numa renomada universidade norte-americana. Dito isso, eu tava com toda a minha energia para a franquia. Toda a minha energia, todo o meu gás estava voltado para a franquia. Se alguém chegasse naquele momento e dissesse para mim, você vai abandonar tudo isso. Você vai fazer uma volta imensa e vai se tornar especialista em milagres e escritora. Eu estaria rindo até agora. Porque eu disse, não, o que eu quero é a franquia, porque eu me formei, eu vou fazer, eu vou continuar, eu vou ser fisiologista, eu vou fazer não sei o que lá. Sabe quanto eu gastei de dinheiro e de tempo na minha profissão de educação física? Porque começou porque eu era pobre e era a faculdade que eu podia pagar. Racionalmente foi essa escolha. Eu podia pagar e era de manhã porque eu trabalhava tarde e noite. Ponto. Vai ser essa e deu. Não foi por amor. Eu não escolhi educação física porque eu amava aquilo. Meu Deus, eu sou a única professora de educação física que não gosta de esporte. Eu não gosto nem de competição, que é a base do esporte. Como é que eu vou gostar do esporte? Então, quando você me pergunta qual time você torce, eu vou torcer o nariz e vou dizer nenhum. Essa é uma boa resposta. Eu torço o nariz, não pro time. Porque a competição não leva a nada. Mas a gente vai falar nisso numa outra live. Então, eu insisti naquela profissão. Eu gastei tempo, eu gastei dinheiro, eu gastei energia. Só que foi errado, não foi, porque foi isso que me levou à escrita. Através disso, eu comecei a me tornar especialista em negócios, fiz um MBA, me apaixonei pelo mundo dos negócios e então eu me voltei para a escrita, porque eu estava lá em Paris e tive a ideia do Paris Saint-Eiffel. Se você não conhece essa história, dá uma olhadinha nos meus materiais ali que estão fixados na minha bio, no meu feed, que vai ter essa história para não ficar redundante para o pessoal que já conhece. Então, a intenção, ela precisa estar equilibrada com o desapego. Se eu tivesse apegada àquela ideia, mais apegada do que eu já estava, eu ia continuar sendo professor de educação física e perder o grande milagre da minha vida, que é a escrita. E será que é a escrita? Teve uma vez que eu fiz uma live com o pessoal e eu disse pra eles, daí eles disseram assim, a gente tava falando sobre cocriação, eles disseram, qual que é o teu sonho, Miranda? Eu disse, eu gostaria de vender 100 milhões de cópias no mundo dos meus livros. Esse é o número que eu tenho, 100 milhões. E essa pessoa disse, já começou errado, porque você começou com gostaria, tu tá com o verbo errado. Eu vou vender. Eu disse, eu não sei se eu vou vender. Vai que amanhã eu faço um filme. Vai que seja outro caminho. Eu estou aberta para os milagres. Então, ao mesmo tempo que eu intenciono, isso seria bom, eu estou aberta para algo que eu desconheço. Ou seja, quando eu intenciono, é do meu presente relacionado também ao meu passado. Eu fiz educação física, eu sou professora, portanto, terei uma franquia. Faz todo sentido, não faz? A linha do tempo. Só que a linha do tempo, na verdade, não funciona tão linear quanto a gente imagina. As coisas não são assim. O milagre não é assim. Por isso que quando acontece alguma coisa, se desaconteceu do nada, não aconteceu do nada. Em algum momento você intencionou e conseguiu realizar isso. Teve uma época que eu fui comer ostras e eu não gostei. Ostra é uma coisa assim que não consegui gostar. Talvez eu tenha que experimentar de novo, porque eu estranhei. A mesma coisa que sushi, né? Quem come sushi a primeira vez, não gostei na primeira vez e depois eu comecei a gostar. Não é que você não gostou. Então você estranhou o gosto. Cuidado com aquilo que é familiar. Olha o que é familiar. Porque você blinda um novo. Eu não gosto de sushi e não gosto de ostras. Talvez eu coma em algum momento, e comi muitas vezes, não gostei.
Mas eu queria conhecer o escargot. Eu disse, que legal, né? Mas eu tava num restaurante, só que a gente já tava saindo e tal, não comi. Intencionei. Nossa, que legal seria se eu comesse escargot. Quero conhecer. E eu lembrei dessa história essa semana porque eu comi escargot de novo. E aí, logo depois daquela história, a gente chegou num restaurante e a pessoa do restaurante disse, o que você quer comer? Eu disse, me surpreenda. E a pessoa trouxe escargot. Naquele momento, eu agradeci um pequeno milagre. Eu disse, nossa, que interessante, veja só. Estou comendo algo que em algum momento eu intencionei. São pequenos milagres. Quando a gente entende como é que os pequenos funcionam, a gente faz os grandes também. Porque o mecanismo é o mesmo. Exatamente a mesma coisa, o grandão ou o pequeno. Entendeu? Só que você só consegue entender o grandão quando você faz vários pequenos. Você vai treinando nos pequenos para realizar o grandão. Talvez o grandão demore mais. Talvez esse grandão não seja para você. Eu quero ter uma franquia. Não é a franquia. Você vai ser escritora. Entendeu? Dentro desse equilíbrio, desse paradoxo entre a intenção e o desapego, quando você está no desapego, você sai da gratidão. Porque você entra na falta, na escassez. Você percebe o mundo a partir da sua necessidade. Eu quero, eu preciso. Você não percebe o mundo a partir daquilo que você já tem. E você se abre para o novo. Você já percebeu que você só consegue doar dinheiro, ser generosa, quando você já tem? É mais fácil. Você só consegue dividir algo quando você já tem. Só que se você parte da falta, você não percebe o que você tem e você não consegue ir para o milagre, porque você sai da generosidade. Você sai da gratidão e você entra no campo da ingratidão, da falta e da escassez. Entende? Assista essa live de novo, porque essa parte é muito importante, por isso que eu frisei ela tanto. Quando você sai da escassez por estar na intenção, na sugestão, eu sugiro como seria bom se você entra, no campo das infinitas possibilidades. Você sai do passado conhecido, você entra no desconhecido, e é por isso que a gente se assusta. Só que é lá que está o milagre. Porque se você continuar repetindo o padrão do passado, você não vai entrar no milagre, é igual. Ontem uma pessoa que eu amo muito disse, eu sou perfeccionista. Eu disse, o problema é que no perfeito não tem evolução. No perfeito não acontece a evolução. E nós não somos perfeitos, nós nunca seremos. Esquece isso. Assuma a sua imperfeição para poder ser capaz de entender a imperfeição do outro. E entender dentro dessa imperfeição onde você precisa crescer. E por crescer, entenda-se estar no novo. Estar num novo comportamento. Estar num novo olhar. O olhar da Miranda, esse que te ensina tanto para você olhar pro milagre. Que é isso que eu estou ensinando hoje. Milagres não acontecem por acaso. Eles respondem a escolhas alinhadas com a verdade. Exatamente. A sua verdade. Lembra do Seja um Assunto que você domina, que eu falo tanto nas minhas lives? Remover do anjo aquilo que não é anjo. Remover as suas crenças limitantes, aquilo que te disseram. Eu cheguei na minha cidade e as pessoas disseram, que bom que foi só um farolete. Que bom que não foi um acidente. Que bom que você chegou aqui. Que bom que o carro vai ser resolvido agora. Que bom. Gente, mas isso é que é pra ser. Não era nem pra ter sido o farolete. O que naquele momento do farolete eu permiti que estivesse chegando até mim. Se eu permitir, tá na hora de eu dar o decreto de não permissão mais. Não! Não faz sentido. Aquela garça podia ter 380 mil lugares para estar. Vai estar logo na minha frente para não me trazer nem o meu marido, nem o ganho na Mega Sena, nem na... Não! Entendeu? Não! Quando você dá um não bem dado, o abuso vai longe. Eu não aceito. Simples. E essa não é uma resistência, esse é um posicionamento, é diferente. Assista a live de resistência. O seu posicionamento de valores inegociáveis para você é diferente da sua resistência. Os valores inegociáveis estão nisso que a Cícera falou agora, na sua verdade. No que é real para você. Entendeu? Não é resistência, é diferente. Então, cuidado com essas pequenas nuances que diferenciam a intenção do apego, a resistência dos seus valores inegociáveis. É nessa linha tênue, nessa sintonia fina que está o milagre. O milagre está naquele pedacinho pequenininho que foi onde você acertou. E se você acertou os pequenos, treine até acertar os grandes.
Sabe aquele dia que você tinha que ir na farmácia, tava chovendo, você pegou o Uber e conseguiu o estacionamento bem na frente da farmácia, sendo que o Uber disse pra ti assim, olha, a gente não vai conseguir estacionar ali. É impossível, porque eu vou ter que dar a volta e tudo mais. E você pensou, ai, mas seria tão bom se... E o universo disse, tá bom. Agradeça quando esses pequenos milagres acontecem, porque eles vão te treinando pro grande. Quando você agradece, você tá na gratidão. Quando você tá na gratidão, você tá na intenção e não na necessidade, não na falta, não no apego, entendeu? Na intenção, você está na cocriação. Só que cuidado, eu já falei isso na live de cocriação, assista ela inteira. Vou só dar uma pincelada aqui. Cocriar serve apenas para mudar o seu mindset, a sua mente, o seu cérebro, para direcionar o seu cérebro para o que é bom para você. Para direcionar o seu cérebro para emoções positivas, para você imaginar coisas que são boas para você. Porque eu podia ter cocriado uma franquia e ser totalmente frustrada hoje. Porque hoje eu penso na franquia e digo, meu Deus do céu, foi livramento, Jesus Cristo, que bom. Porque eu ia estar lidando com um monte de gente, eu ia estar investindo mais dinheiro, talvez eu tivesse quebrado, talvez eu tivesse... Entendeu? Porque eu estava resistindo. Então, quando você está na cocriação, você faz o seu cérebro ser direcionado para algo bom. Como seria bom se eu tivesse uma franquia? Como seria bom se eu trabalhasse com aquilo que eu gosto todos os dias? Como seria bom ser conhecida, levar o meu trabalho para pessoas que mudem a vida através do meu trabalho? Era uma franquia de academias. Não! Era um livro. Hoje eu faço tudo aquilo que eu queria com a franquia, mas através da escrita. Entende? O que é a sua escrita? Aquilo que leva você para mais pessoas. Aquilo que leva você a praticar o seu dom nesse plano. Aquilo que você veio para fazer de uma forma natural. Veja, eu estudei tanto para educação física. Eu fiz fisiologia do exercício, eu me especializei, eu fiz tantos MBAs de negócios para trabalhar no mundo da franquia, para me dedicar ao mundo dos negócios. Sou especialista em negócio, eu fiz IBGC, eu fiz Gama Filho, eu fiz FGV, eu fiz George Washington. Meu Deus, quanto investimento financeiro, quanto investimento de energia, quanto investimento intelectual voltado para isso. E eu não aprendi nada além do que você aprendeu para escrever esses livros que são fantásticos. Eu sou, sem sombra de dúvidas, a melhor escritora que eu conheço, de verdade. Zero humildade porque não combina comigo. Entendeu? Ninguém me ensinou a fazer isso aqui. É natural, é dom. E eu não tô falando isso pra me vangloriar. Eu tô falando isso pra você descobrir o que você faz naturalmente. Porque talvez você não esteja conseguindo fazer o milagre porque você tá insistindo. Veja, eu me pego insistindo muitas vezes quando eu digo pra vocês, compartilha essa live pra ter mais gente aqui. Quando eu falo com a Cici, vamos fazer essa live, é melhor. Eu tô insistindo. E nesse mesmo momento eu penso, deixa rolar. Deixa rolar. Porque eu não preciso de tantas pessoas, eu preciso de uma pessoa que me leve para muitas pessoas. Quem é milagre vivo não aceita a migalha do acaso. Tudo tem que cooperar para o bem e ponto. Exatamente. Ou como eu digo sempre, uma frase minha do meu aniversário deste ano. Que todo ano eu tenho uma frase e todo ano eu exerço essa frase, eu treino essa frase diariamente, mas é diariamente mesmo. Eu escrevo ela quem me conhece aqui sabe que eu escrevo na janela, eu escrevo atrás da porta, eu escrevo essa frase em todos os lugares. Eu falo ela, eu exerço ela todos os dias para sair da minha obesidade mental. Sei muito e não aplico aquilo que sei. Eu transformei a minha mente em atleta. Aplica aquilo que sabe. A frase é: o que é para ser tem força. Quando eu parei para escrever, 3 anos depois de ter tido a ideia, eu escrevi 1.200 páginas em 4 meses. Se isso não é força, eu não sei o que é. De uma pessoa que não fez um curso de escrita, de uma pessoa que nunca escreveu mais do que um textinho lindo, claro, mas textinho do Instagram, ou um TCC de 20 páginas que eu fiz o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, por exemplo, da Gama Filho em investimentos, finanças e banking, em 5 dias. E um dos professores da Universidade de Passo Fundo, a universidade aqui perto, que foi quem me emprestou os livros, porque estava no meio da pandemia, e aí tinha que fazer aquela coisa, daí não tinha como pegar os livros, eu tive que ir na biblioteca, tive que pedir para ele, para poder entrar na biblioteca, ele sendo professor, porque eu não estava na cidade, porque não sei o que lá, consegui. Ele disse, não acredito que você terminou seu TCC, terminei, vou te mandar para você dar uma olhadinha. Ele deu uma olhada e ele disse, está perfeito.
O meu dom é a escrita. O meu dom é a comunicação. Verbal, sim, porque eu falo bem, eu me expresso bem. Mas eu escrevo muito melhor. Qual é o seu dom? Porque quando você tá nisso, você tá no presente, você acessa o fluxo, você acessa aquilo que você é, você para de insistir, você para de resistir. Deixa as coisas acontecerem, cocrie. Imagine, sugira ao universo, mas não exija. E aí, você entra numa... Antes eu quero falar uma coisa rapidinho aqui, a respeito disso que foi o que é para ser tem força. Exatamente. Eu ouvi esses dias atrás, como eu tô conectada com Seja um Assunto que Você Transcenda, eu vou começar a falar mais pra vocês das coisas loucas que acontecem na minha vida, que eu nunca falei. Eu ouvi, faça o trabalho. Eu disse, meu Deus, e eu tava na resistência. Tô com pouco engajamento, porque esse negócio viralizou, tá uma merda esse trem, que não sei o que lá, incomodando todo mundo. O que eu vou fazer pra aumentar esse engajamento, porque não sei o que lá, né? O engajamento virou a palavra da vez, pronto. Virei influencer, como diz aquele, virei tudo que não queria. Eu preocupada com engajamento. Eu que sempre julguei e sempre achei isso um absurdo. Tava caminhando e eu vi, só faça o trabalho. Sabe o que significa esse faça o trabalho? Que é uma coisa que eu já sabia, que eu falei nos meus livros e que eu tava indo contra aquilo que eu sabia. Olha a obesidade mental aí. Por isso que a gente tem que estar no momento presente, porque a gente tem que se policiar o tempo todo. Quando você menos espera, você é sequestrada por você mesmo, não são os outros, é você. Naquele momento eu fui sequestrada de novo por mim, porque eu tava insistindo em algo que não era pra ser. Só faça o trabalho. Uau! Isso significa que você precisa fazer algo que eu ensino, pessoal, não seja um assunto que você domina e que nesse momento eu me sequestrei. Cuidar do que você tá fazendo naquele momento. Fazer o que você tá fazendo naquele momento bem feito. Ou, como eu já falei em várias lives, quando você está esperando visita, você não fica na janela esperando a visita. Você vai arrumar a casa. Você vai bater o bolo, você vai colocar o bolo no forno, você vai preparar um chá. Você vai pôr a mesa. Você prepara para quando a visita chegar. Sabe quem é a visita na sua vida? O milagre. Você não fica lá na janela com a casa bagunçada, tudo sujo, você quando a pessoa chega, você chegou, o que eu vou fazer agora? Entendeu? Fica na janela tirando pedra nas pessoas, falando mal da vida dos outros, observando pra fora. Quando o único sentido que faz sentido é pra dentro, você cuida de você. Me diga, o que você deseja hoje? Uma conta abastada, ganhar mais no final do mês, casar com um homem maravilhoso? Vou usar o exemplo do homem maravilhoso. Vamos supor que você queira um homem decente, honesto. O que mais? Um homem inteligente, um homem respeitoso. Quanto você tem sido decente, honesta, inteligente, se dedicado a você para aprender? Respeitosa. Você quer um homem gostosão, você quer um homem sarado. Quanto você tem ido na academia? Você quer um homem saudável. Quanto de você tem cuidado da sua saúde? Você atrai o equivalente à sua vibração energética. No que você tem vibrado? Se você tá vibrando baixo, você atrai pessoas de merda. Se você tá vibrando alto, você atrai verdadeiros anjos que te levam ao milagre. Porque o pequenininho a gente faz sozinha. Eventualmente a gente cria milagres grandes sozinha. Mas ele é mais rápido e mais eficaz quando tem mais pessoas. Eu não vou vender sozinha 100 milhões de cópias dos meus livros. E para ter 100 milhões de cópias vendidas, eu preciso ter 100 milhões de compras efetivadas. Quantas pessoas eu preciso para comprar? Eu não vou fazer esse milagre sozinha. Entendeu? Só que como eu digo para vocês nas lives, o tempo todo essas lives não são para as pessoas necessariamente que estão aqui. Eu estou ensinando a mim quando eu ensino a vocês. Parece egoísmo, mas não é. Eu quero atrair pessoas inteligentes. Quão inteligente eu sou para atrair pessoas inteligentes? Eu quero atrair pessoas abundantes. Como é que eu atraio pessoas abundantes se eu estou na minha escassez? Se eu chego no restaurante que custa não sei quanto o prato, eu acho aquilo um absurdo e eu falo mal daquele prato. Você pode até não poder pagar aquele prato. Mas se você julgar, você nunca vai conseguir pagar aquele prato.
Quero ser protagonista da minha própria história. Esse é um capítulo, deixa eu ver se é do Meandro, acho que sim. Não, acho que é do Brahmari. Que ela fala exatamente isso, eu quero ser protagonista da minha história. Ou seja, eu me autopromovendo a rainha da minha vida. De princesa a rainha, tá aqui, ó. De princesa a rainha. Porque uma pessoa chega pra ela e diz assim, nossa, mas você tem uma vida de princesa. E ela diz, pois é, eu estou me autopromovendo a rainha. Eu não quero ser a princesa. Quero mandar nessa coisa toda. Entendeu? Tudo é energia, sintonia, vibração. Tudo. Tudo. Tudo é energia, sintonia e vibração. E aqui eu quero dar exemplos de sugestão mental. Só que, diferentemente da sugestão mental, da intenção, aqui é a sugestão mental de uma mente sugestionada, de uma mente mais fácil para a sugestão, de uma mente que se abre, um estado mental. Então, sugestão mental é um estado mental. A sugestão do sugestionado, da intenção, é o objeto, são diferentes. Depois assista isso de novo para fazer sentido para você, porque você vai entender. O objeto é a intenção, a sugestão. A sugestão mental é o estado mental para realizar esse objeto, certo? Viu por que eu digo que a minha live são verdadeiras aulas? Qual estado mental de sugestão mental você precisa acessar para atingir o milagre? Agora você já sabe. A intenção, a gratidão, o presente, o estado pleno de presença. Vamos ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui. Não. Porque daí você sai do desapego, da necessidade, da falta, da escassez. Isso aí. Sai da gratidão. Só que essa sugestão mental acontece em alguns momentos específicos. E agora vem a melhor parte da live. Fica aí. Essa é a melhor parte da live. É agora que eu vou te dizer quando você faz o milagre. Você faz o milagre e olha só que lindo isso. Quando você tá quase dormindo. Ou quase acordando. Sabe por quê? Porque é nesse momento que o seu cérebro entra num tipo de onda chamada teta. É nesse momento que o milagre acontece na sua vida. Então anota aí. O milagre acontece quando você consegue cocriar, você consegue sugestionar a sua mente, estar num estado mental de sugestão, quando você está quase acordando ou quase dormindo. Esse é o primeiro estado, porque você entra numa onda chamada teta, que é a mesma de meditações profundas por pessoas que conseguem atingir aquele estado mental. Já manda essa live para mais pessoas, porque agora é que o milagre vai acontecer. Quase acordando, quase dormindo, ou maravilhada e apaixonada. Enquanto quase acordando e quase dormindo, você entra num estado mental que atinge ondas teta. Quando você está apaixonada ou maravilhada, você amplia o seu chakra cardíaco. E o chakra cardíaco ampliado é o que faz com que os chakras mais baixos, que é da sobrevivência do planeta Terra, da matéria, subam para os chakras mais altos, da garganta, o da testa e o coronário, que são da realização, que são os chakras espirituais. Então, quando você tá apaixonada, quando você tá maravilhada, meu Deus, que lugar lindo! Uau! Agora dá o comando. Eu quero ganhar tantos... Seria bom se eu ganhasse tantos R$1.000 por mês. Seria bom se eu encontrasse aquele homem. Seria bom... Nesse momento, você dá o comando. Maravilhada ou apaixonada, porque o chakra cardíaco fez... se abriu. Ou quando você tá quase dormindo, quase acordando. Por isso o perigo de você ficar pensando nos seus problemas quando você tá acordando, antes de dormir. Esses momentos a sua mente está sugestionada, ela tá aberta, ela tá num estado mental pronto para o milagre. Entendeu? Também acontece no seu orgasmo. Sim, meu amor. É quando você está gozando que você abre o seu chakra cardíaco. E o chakra cardíaco elevado, ele permite que a sua Kundalini suba. E quando a Kundalini desperta de verdade,
Quem é chakra cardíaco? Quem é chakra da garganta? É ninguém perto da força da energia sexual. Por isso que é através do sexo que a gente faz filhos, que é o verdadeiro milagre do universo, criar uma vida. Só que diferente dos animais que simplesmente fazem sexo e talvez tenham um orgasmo, dizem que sim, dizem que não, nunca fui um bicho para saber. Eu não estou falando do sexo e do orgasmo só para liberar suas energias, não. Isso é dos chakras baixos. Eu estou falando do sexo bem feito, do envolvimento, de você querer entrar naquela pessoa com o corpo, com a alma, com a mente e com o coração. Eu estou falando de algo que transcenda. E isso, essas 8 bilhões de pessoas no mundo, quase não fazem ideia do que é. Só que eu ensino você através do Paris Saint-Eiffel, uma trilogia sobre vinhos, viagens e desejo, em que eu não economizo palavras para mostrar como você faz o sexo da forma correta. São 3 livros em que eu elevo a energia sexual para o patamar do qual ela nunca deveria ter saído. O sagrado. E aí, se você adquirir os 3 livros por R$44, você tem também o Dom de Merda, que te blinda de atrair pessoas abusivas. Por um lado, você aprende a fazer e por outro lado, você aprende a dizer aqui, Dom de Merda, nunca mais. Entendeu? Bonitinho, né? Essa energia do orgasmo abre para o milagre porque você amplia, você acorda, você desperta a sua Kundalini e ela vem abrindo todos os seus chakras e você é um com o universo, não só com o outro. Porque o feminino precisa de um masculino e o masculino precisa de um feminino. Agora, quem será essa pessoa, você tem que escolher. Se você precisar daquela pessoa, tu tá onde? Na resistência. Entendeu a diferença? Por isso que eu digo pra você, eu, Miranda, não preciso de ninguém. Eu quero. Porque uma mulher, anota aí, uma mulher solteira não faz dinheiro. Se fizer dinheiro, não tá no feminino e vai ter problemas relacionais. Vai, invariavelmente. E um homem solteiro não é inteligente, porque a inteligência tá no feminino. Aliás, você conhece um homem que tá casado, bem casado, porque ele... Aliás, você conhece um homem decente porque ele tá bem casado. A forma como ele trata a mulher dele, o respeito que ele tem por ela, ele tem pelo resto todo, pela vida. Porque a mulher dele foi uma escolha. E é o que ele... É esse respeito que ele tem pelas escolhas que ele faz. Entendeu? Inclusive, Napoleon Hill, que é um autor que eu cito no Seja um Assunto que Você Domina, ele fala de um negócio chamado transmutação sexual, que é você pegar essa energia poderosa, ao invés de sair gozando com todo mundo, você simplesmente usa essa energia para ganhar dinheiro, para ser poderosa, para aumentar o seu poder pessoal, para trabalhar a sua inteligência sedutora, para ser uma pessoa extremamente magnética, em que todo mundo quer estar perto. Então, cuidado, meninas, quando vocês dizem, eu vou ficar com fulano mesmo, eu vou ficar com fulano, ciclano e beltrano, porque a energia sexual do outro permanece em você por meses, talvez até anos. E aí, quando você vê, você tá com uma pessoa de merda porque você tá ficando com todo mundo, porque você não sabe trabalhar a sua energia sexual. A mais sagrada que existe, a mais criadora, a que dá a vida. Todos nós nascemos de um orgasmo. Quer queira, quer não. Se foi dos dois, não se sabe. Porque antigamente tinham muito mais estupros do que amor, né? Hoje as pessoas não, elas saíram daquela energia de aceitar o outro, de receber, principalmente a mulher, e ela foi para uma energia de, então vou fazer, vou acontecer. Não é nem aqui nem lá, é o respeito. Quando eu respeito, eu alinho os meus chakras ao outro, então eu permito que o meu chakra sexual se abra da forma positiva. E você abre, você tem a energia do outro que você escolheu, não por necessidade ou por carência, porque você escolheu. Se você não escolher essa pessoa, vai ser a carência que vai entrar em você. Vai ser a carência que vai subir em você. Vai ser o abuso, vai ser qualquer coisa. E vai permanecer em você. E, além da energia sexual ser do par, um homem e uma mulher, também vem de todas as pessoas com as quais essas pessoas transaram. Isso se chama progressão geométrica, para quem não sabe. Dá uma olhadinha porque é algo assustador. No mundo dos negócios, a gente chama de juro composto, que é quando a gente faz muito dinheiro. Aliás, multimilionários entenderam muito bem a brincadeira do juro composto.
E pessoas insatisfeitas e tristes entenderam muito bem como não levar a sério a energia sexual. Outra forma de você abrir a sua sugestão mental, estar num estado mental fortíssimo, aberto, é através das emoções fortes. E aqui eu quero fazer um adendo. Quando eu falo de emoções fortes, eu tô falando sim da alegria, da emoção, do deslumbramento, de olhar aquilo, como eu falei pra você, assim, você fica realmente maravilhada com algo, você tá feliz, você tá alegre, você amplia os seus chakras, você amplia a sua energia, você amplia o seu campo, você amplia a sua mente, você tá num estado mental sugestionado. Quando você se apaixona por alguém e essa pessoa é um donro de merda, você abriu as portas pra ele, que é isso que eu falo nesse livro. Por isso que eu digo, quando você lê lá o donro de merda, ele tem a palavra, tá? Ele fala no livro. E ele diz, não fui eu que abri a porta. Foi você. Você abriu a porta para eu entrar. E você pediu que eu ficasse. Porque você estava num momento tão apaixonada, isso se chama love bombing, que eu explico aqui como funciona, que você permitiu que essa pessoa entrasse e permanecesse. E você quis desesperadamente que essa pessoa ficasse. Olha a resistência aí. Então pode ser sim através dos seus sentimentos positivos e maravilhosos para atrair uma pessoa de merda. Ou pode ser com seus sentimentos positivos e maravilhosos para atrair o milagre. Aí você que sabe se você tá na resistência ou se você tá na sugestão. Lembra? Assista essa live lá no início que eu falei sobre isso. E também pode ser através dos seus sentimentos dolorosos. Sim, a mente se abre através da dor. Que é quando você tá naquele casamento de merda, você não aguenta mais. Você já sofreu vários anos e você chegou literalmente no fundo do poço, que é o lugar que você vai conseguir dar o impulso. Ou, muitas vezes, descobrir que tem um alçapão e desse alçapão descobrir o escape. Sabe por quê? Porque a vida chega pra você com situações difíceis e diz assim, olha só, você tá permitindo que algo bata no seu carro, então eu vou estragar o seu farolete. São só R$300. Mas perceba isso. E você diz, não, mas foi só o farolete, graças a Deus, obrigada a Deus por ter sido só o farolete. Aí Deus olha pro você, eu imagino que seja assim, mas é uma anta, gente. Você tá permitindo isso, animal. Aí ele vai lá e fura o seu pneu. Você tá permitindo, aprenda a blindar. E você diz, graças a Deus eu não me acidentei. Acho que Deus pensa assim, pelo amor de Jesus Cristo, que é meu filho, não é nem meu pai, gente. Essa pessoa não vai entender, não? Eu vou ter que derrubar o carro dela, vou ter que arrebentar o carro dela. Vai lá, pum, arrebenta o carro, você continua permitindo. Ai, que bom que eu tô viva. Aí você quebra a perna. Que bom que eu quebrei só a perna. Você tem a oportunidade, quando você quebra o farolete, de dizer aqui, não! Nada mais. Atinge o meu carro a partir de 3 metros dele. Ponto. Porque aconteceu 3 vezes. Quem não assistiu essa live, assista desde o início que eu explico por que eu tô falando da história do farolete, que eu fui atropelada por uma garça. Isso é ótimo. A forma como eu coloco as coisas são maravilhosas, né? Dinheiro é resposta à energia bem direcionada. E mulher alinhada cria realidades, inclusive fortuna. Porque mulher cria. Esse foi o verbo certo. Mulher cria, mulher dá à luz. Mulher traz, mulher materializa. O homem vai na frente. Conquista. Mas quem mantém, quem cria, quem aumenta, quem multiplica é a mulher. Entendeu? Por quê? Porque é a mulher que é estratégia. O homem vai na frente, ele conquista, ele não tem muito pensamento. Ele é pá, 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 pá. A mulher não. A mulher com calma segue e diz, você vai na frente, meu homem. Você conquista. E eu te dou o suporte. Então vai. Olha como isso é feminino, como é maternal. Hoje é dia das mães, eu vou lá dar um beijo na minha mãe, eu vou receber a força dela. Por mais vulnerável que talvez ela esteja, por mais triste muitas vezes, por mais puta da vida, às vezes eu chego na casa dela, ela tá cada vez de um jeito, assim como eu tô cada vez de um jeito. Só que ela é o porto seguro, então eu chego e recebo aquilo. Só cuidado, se a sua mãe for uma pessoa abusiva, já assista de novo essa live se está chegando agora. Assista de novo. Afaste-se, tá? Você não tem, se você precisa de uma autorização para se afastar de pessoas abusivas, eu te dou. Donra de merda nunca mais.
Seja seu pai, sua mãe, seu cachorro, periquito, papagaio, amigo, chefe, qualquer, a sua parte abusiva de você. Oi, Rejane, que bom. Eu vi a hora que você chegou aqui, depois assista do início. Eu vi que você chegou mais pra frente um pouquinho. Tá muito boa essa live. Também tô gostando bastante de fazer. Milagre, né? Outra dica. Você anotou aí? Sugestão mental acontece. Eu vou retomar pra você anotar, tá? No estado mental, quase dormindo, quase acordado por conta da onda teta, maravilhado ou apaixonada por conta da abertura do chakra cardíaco, no orgasmo por conta da abertura do chakra sexual, super poderoso. Napoleon Hill fala da transmutação sexual, que é você usar a sua energia para aumentar o seu poder pessoal. Inclusive, ele fala de uma coisa que eu amo, uma frasezinha que eu amo. Tenha uma fé inabalável com um desejo ardente. O desejo ardente é você sugerir de uma forma muito ardente, com detalhes, sem se apegar. E a fé inabalável é você acreditar que o melhor vai ser. Porque senão eu estaria numa franquia hoje de várias academias frustrada, porque não era aquilo. Eu não escolhi educação física porque eu queria, eu escolhi que era o que eu podia pagar. Era faculdade de manhã, burra pra caramba, não queria estudar, não queria ficar fazendo um monte de coisa. Ai, vai pro vestibular, eu quero passar nesse negócio botando só o nome na prova e deu. Eu tava cumprindo tabela daquilo que me disseram que deveria ser. Minha mãe, meu pai nunca ligou muito se ia fazer uma faculdade, que ele nunca pensou muito nisso. Mas a mãe, meu Deus, eu quero que os meus filhos tenham faculdade. O meu primeiro marido disse que jamais casaria com uma mulher que não tivesse faculdade. A sociedade exigia uma faculdade, então eu tinha que fazer uma faculdade. E aí eu investi tempo, dinheiro, minha inteligência toda naquilo. E foi ótimo, não foi ruim. Faz parte da Miranda que eu sou hoje. Olha a gratidão aí, sem apego. Faz parte, mas não sou eu. Entendeu? Outra coisa para você estar nessa sugestão mental é estar no presente, não é no fluxo. O fluxo, você se perde no que você está fazendo. Tava falando com a mãe, ela disse, enquanto eu tô fazendo aqui meu crochê, ela tá fazendo um negócio lindo pra mim, um blusão marrom maravilhoso, daqui uns dias vocês vão me ver com ele. Ela tava fazendo lá o negócio dela, no crochê o nome, não sei. Acho que é. Tava fazendo o treino lá, eu disse, mas o que você pensa? Ela disse, cara, eu não penso em nada, assim, a minha mente divaga. Eu disse, você tá no estado do fluxo. É quando eu tô escrevendo, eu tô tão absorta, tão absorvida por mim mesma que eu tô escrevendo, eu não presto atenção em nada. Eu tô falando com vocês, eu não presto atenção em nada. O mundo lá fora tá caindo. Agora que eu comecei a prestar atenção na hora. Meu Deus do céu, preciso terminar logo, quantidade de pessoas. Mas isso é raro, assim, eu estou no estado de fluxo. Só que esse estado se perde de si. E o milagre acontece no presente. Que é quando você insere você insere o seu lugar, você está no agora. Aí todo o milagre pode acontecer porque você presta atenção nas pessoas. Sabe aquela pessoa que trouxe uma resposta pra vocês? Eu já falei pra vocês aqui. Eu fiz uma pergunta antes de sair de casa, quando cheguei no restaurante veio um cara, a mulher dele foi se servir no buffet, ele veio, botou a chave na mesa pra reservar a mesa pro casal e ajeitou a camiseta. Na camiseta dele estava escrito em inglês a minha resposta. Se eu tivesse no fluxo ou se eu tivesse perdida, como estava a minha aluna, aquela que bateu a Mercedes, lembra? Tanto no fluxo, meu Deus, é um estado maravilhoso. Quanto perdida, totalmente sequestrada de si, com pressa e não sei o que lá, não presta atenção no presente. Essa é a diferença, você precisa estar no aqui e agora. Por isso, leia o Seja um Assunto que você domina e faça o meu método Live Book aplicado a ele para você ter mais condições de entender as 100 ferramentas, porque o livro não é fácil de ler, tá? Eu já não escrevo, eu tenho que ficar traduzindo o que eu escrevo para mim mesmo para poder colocar no papel. Eu leio muitas vezes o meu próprio livro para poder facilitar o entendimento, porque eu escrevo de uma forma bem difícil. Larguei mão de ser professora para fazer aquilo que amo. Graças ao livro da Miranda, Seja um Assunto que você domina. Olha isso. É isso, é abrir-se para as possibilidades. Tá do jeito que ela quer agora? Não tá. Tá do jeito que eu, Miranda, quero a escrita? Não tá. Mas tá tão melhor. O céu só age onde a tua alma está inteira. Exatamente onde você está de verdade, onde você está na sua verdade. Ontem eu tava falando também com uma pessoa que eu amo muito, a pessoa disse assim, mas eu cheguei lá, eu tenho um jeito de falar difícil, não sei o que lá. Eu disse, não, mas a pessoa que você encontrou disse que você é encantadora. Ela disse, pois é, mas algumas pessoas me criticaram dizendo que eu tenho um jeito de falar difícil. Mas você tá na tua verdade. Se você tentar traduzir demais pro outro, vai ficar difícil e o outro vai olhar pra ti e vai dizer, isso é falso. Tem vazamento de verdade aqui, não tem verdade. É diferente. Mas e se eu
Mas e o meu fluxo seja criar? Meu Deus. Escreve de novo. Não entendi. Vou deixar de escrever de novo e vou falar o próximo, tá? Daí eu volto pra responder essa pergunta. Eu falei já pra vocês, milagres são silenciosos, são arredios. Você precisa estar no momento presente, porque senão você não vai perceber os pequenos. E é nos pequenos que você treina os grandes. Entende? Treina, 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 faz um grandão. Treina, 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 faz outro grandão. Esse é o treino aqui, esse é o jogo aqui. E esse jogo não tem competição, esse é o melhor jogo que tem na vida. Treinar, fazer milagres, eu amo isso. E eu fico tão entusiasmada. Lembra que eu falei pra você que o estado mental maravilhada é o que abre pro milagre? Eu fico tão maravilhada quando os pequenininhos acontecem. E uma coisa que eu falo no Paris Saint-Eiffel. Uma vida extraordinária é feita de pequenices. Nossa, Cícera, esse dá corte. Vou repetir. Uma vida extraordinária é feita de pequenices, é o que eu digo em Paris Saint-Eiffel. E se você prestar atenção, são pequenos milagres treinados diariamente que fazem com que você se torne especialista em milagres para fazer um muito grande. Maior que você, maior que tudo. Maior que absolutamente tudo. Essa foi a minha dificuldade de criar um Instagram para mim, porque eu sempre disse que os meus livros eram maiores que eu. Então eu criava um Instagram chamado Seja um Assunto que Você Domina, um Instagram chamado Dom Rudimento, mas as pessoas ainda não entendem isso. Se você for ver os Instagrams dos autores mais antigos, famosos, porque hoje todo mundo é influencer, então todo mundo faz sucesso no Instagram, mas os autores mais antigos, eles têm poucos seguidores. Mas isso fica mais pra frente, porque eu acho que as pessoas não estão prontas ainda pra ouvir. Mas se o meu fluxo for criar coisas do nada ou de qualquer coisa. Aqui a gente tem um detalhe, que eu falei no início. Não acontece do nada. Acontece de vários sugestionamentos que você deu, vários comandos que você deu pro universo, pra Deus, pra Shiva, pra Buda, seja lá o que você quiser dar, pra energia, pro campo quântico. O nome que você quiser dar. Você sugestionou várias vezes, nada é do nada. Não seja um assunto que você transcenda, eu vou falar sobre essa parte quântica, de campo quântico. Tudo já existe lá. O blusão que a minha mãe fez, marrom, já existia no campo. Ela só precisou acessar uma forma de materializar isso. Só que a gente só consegue materializar quando a gente está no momento presente, porque é no momento presente que a gente gerencia as nossas emoções. A gente está na gratidão, a gente não é sequestrada pelo passado, repetindo o passado. Uma coisa totalmente nova, ela nunca tinha feito. E ela sempre fala, tudo que você me pede eu tenho que criar, porque eu não sei fazer, eu nunca fiz. Aí tá um milagre. Eu nunca fiz. Que bom. Porque aí você consegue sair do conhecido. Porque o conhecido te leva a novos conhecidos, te leva ao familiar, repetindo padrões. Agradeça ao que foi. Mas o milagre só acontece no novo. E aqui eu quero ter uma outra frase também, que uma amiga minha falou pra mim quando bateram no meu carro na segunda vez. Não essa da garça, a anterior. Ela disse de uma frase de um cara aí que é bem famosinho, bem famoso, e que eu percebi que copia tudo que os outros falam, inclusive em inglês. Tem várias pessoas que eu vejo que as lives deles são tal e qual algumas lives que eu tenho assistido em inglês. Malandrinho. Ele diz assim, o que estava acontecendo quando tudo aconteceu? Não tô nem julgando ele, tá? É malandro e tudo mais, mas que legal, tem gente trazendo esse conhecimento pra nós, né? Em português e traduzindo isso dentro de quem ele é. Por que isso? Porque enquanto a gente tá aqui conversando, alguém pode estar vendo um outro vídeo meu que me leve a fazer um filme que não é exatamente a escrita, mas que é nisso que vai fazer o sucesso e vai chegar onde eu quero chegar. Por que eu cheguei à escritora? Porque em algum momento uma pessoa que estava comigo, meu sócio, meu marido, me levou para Paris. Eu cheguei lá e me senti estranha porque eu estava fazendo muito dinheiro, mas eu não estava feliz com aquilo. Alguma coisa estava faltando e eu tive a ideia de Paris Saint-Eiffel, que se tornou Paris Saint-Eiffel, a minha trilogia me levou para a escrita. Quando a minha mãe me apresentou o primeiro livro lá de Stephen King e eu li aquilo e eu me apaixonei, eu não sabia que eu estava treinando para escrita. E aí a gente fez vários trabalhos de conclusão de curso, que era uma coisa que nem podia, não sei se pode falar isso agora, para vender, para poder fazer dinheiro para pagar a faculdade da minha irmã.
E quem fazia esses trabalhos, os resumos desses livros, era eu. Hoje eu pesquiso os livros para fazer o resumo dos meus. O que estava acontecendo quando tudo aconteceu? O que você está deixando de ver muitas vezes é onde está aplicando o milagre. Por isso que eu digo para você que você tem que sair da necessidade da falta e da escassez para entrar no campo das infinitas possibilidades que talvez você não conheça. Você não vai conhecer todas as possibilidades. E você só consegue fazer isso se fizer esse movimento. E isso precisa de um desapego de si, que é diferente do desapego da intenção. O desapego de si, você está no fluxo, você libera e você se desapega de si. O desapego da intenção é, eu deixo ir. Eu deixo acontecer. E para você deixar ir, deixar acontecer, você precisa ter o desapego do passado e se perdoar. E esse perdão não está relacionado ao outro, está relacionado ao perdão a si, aos seus sentimentos, à sua incapacidade, à sua impotência, a sua incompetência. Porque tudo isso te leva para o conhecido. Eu não sou, eu não faço. Você não sabe, calma, dá um tempo. Quem sabe você faça. Quem sabe você aprenda. Quem sabe já tem um eu seu que você já sabe fazer, que sabe fazer. Porque se você conseguiu imaginar, isso já existe. E não foi o Walt Disney que falou isso apenas. Não foi Newton que falou isso apenas. Isso é pura ciência quântica. Se você imagina, se a sua mente pensa, já existe no campo. Se já existe no campo, você só precisa acessar isso para fazer o milagre. Para acessar isso, todas as dicas que eu dei para você até agora. Todas. Assista essa live de novo, 1000 vezes, se for o caso. Assista amanhã, porque todos os dias você vai estar fazendo o milagre. Todos os dias você vai treinar fazer o milagre. Esse perdão, ele precisa ser consigo antes de qualquer coisa, com você mesma. E aí você pode dizer assim, eu não sei fazer, eu não sei me perdoar, eu não consigo me perdoar, eu não tenho a capacidade de me perdoar. Aí você pede perdão por não conseguir se perdoar. Só isso. Até que em algum momento aconteça. Tá tudo bem você não conseguir perdoar aquela pessoa que fez mal pra sua filha, pro seu filho, aquela pessoa que te passou a perna, aquela pessoa que fez... Não tem problema. Você tem que perdoar você por não saber perdoar. Porque quando você perdoa, você deixa ir. Quando você deixa ir, você sai do passado. Quando você sai do passado, você entra no campo das infinitas possibilidades. Quando você entra no campo das infinitas possibilidades, você tá no novo, porque tem possibilidades que você não conhece. Ai, entendeu? Tá certíssimo, Cícero. A gente compactua desse pensamento. Mas é um pensamento que vai ficar só pra quem tá online agora. Você precisa perdoar a sua insistência, a falta da sua fé, a falta da sua crença no novo, no desconhecido, porque isso é natural. O familiar é mais familiar. É mais confortável. Aqui eu quero repetir a história da garça para quem tá por aqui e até para quem já ouviu isso, porque isso é muito importante. A garça que me atropelou, eu não atropelei a garça. Tava na estrada e ela veio pro meu lado, eu consegui frear, mas ela derrubou o meu farolete pro lado de dentro do para-choque. Aí eu tive que, enquanto não tinha chegado em casa ainda, tava na estrada sozinha e fugindo da chuva, porque choveu horrores, falar com as pessoas, com chapeiros, com pessoas de oficina, para poder ver o que dava para fazer, se ia estar aberto, porque era sexta-feira e tudo mais, contar essa história. Assista essa live para ver. Mas enquanto eu tava vivendo essa história, eu recebi várias vozes de outras pessoas, mas foi só o farolete, que bom que não se acidentou, que bom que não foi nada. E isso fez com que eu percebesse, por estar no momento presente, o quanto a gente é convocada todos os dias, diariamente, o tempo todo, para manter um padrão de comportamento. Porque as pessoas elas não estão olhando pelo lado que você está olhando muitas vezes, e é por esse motivo que eu falo tanto para vocês do perigo de pedir opinião alheia. Peça a opinião alheia se você está perdida. Ouça as pessoas, mas considere isso do seu ponto de vista, do seu olhar, das suas capacidades, das suas incapacidades, daquilo que você é hoje e que talvez a pessoa não esteja vendo. Talvez a pessoa ache que você não tenha uma capacidade que você tem. Você já viu um psiquiatra dizer para o alcoólatra que ele não vai conseguir parar, que ele nunca vai deixar de parar de beber? E esse alcoólatra nunca mais colocar um pingo de álcool na boca? Essa pessoa, esse psiquiatra, por mais inteligente que ele fosse, por mais poderoso que ele seja, por mais maravilhoso que ele seja, ele subestimou a capacidade de quem estava aqui. Porque ele viu tantas pessoas incompetentes para fazer isso, que ele acha que todos eram, mas ele achou uma que não era.
Uma pessoa. Então, cuidado quando você ouve as pessoas, por mais hipersuficientes cognitivamente que elas sejam, por mais conhecimento que elas tenham além do que você tem. Porque o conhecimento que elas têm pode ser técnico, não necessariamente da pessoa que você é ou da pessoa que você decidiu se tornar. Porque nada para uma pessoa determinada. Porque quando você determina, você manda para o campo. É isso, não mais aceito que batam no meu carro. Pronto. Entende? É essa a diferença. Só que você vai ser convocado o tempo todo pelas pessoas que estão próximas de você a voltar pro padrão, porque elas não sabem fazer diferente, elas não aprenderam. E tá tudo certo, porque é o jeito delas. Só não seja conivente com isso, tá? Porque senão você vai passar pano pra rua de merda. Ai, é o jeito delas, tadinha, nossa. Ou você ensina essas pessoas, ou você tem paciência pra ensinar essas pessoas, porque ensinar requer uma paciência de Jó. Ou você se afasta. Se são pessoas que vale a pena manter na sua vida, ensine. Mostre a diferença que é. Se não são pessoas, se afaste. Se não pessoas, você diz assim, ai, cara, vai dar mais serviço do que resultado. Tchau. Sai cortando. Sem dó nem piedade. Não tenha medo, dó. Se você precisa de permissão para cortar pessoas na sua vida, eu te dou. E é por isso que eu digo para vocês para vir pro lado de cada ilha, porque o lado de cada ilha é muito solitário. Todas as vezes que você botou o pezinho do lado de cada ilha, que você tá uma pessoa mais poderosa, que você tá uma pessoa mais consciente, uma pessoa que tá gerenciando as suas atitudes, uma pessoa que está mais abundante, que tá mais maravilhosa, tudo mais, você vai perceber a quantidade de pessoas que estão lutando contra essa mudança em você. Elas têm medo da pessoa que você vai se tornar, porque elas também têm medo daquilo que é novo. E essa pessoa que elas conhecem em você é familiar. Elas não sabem se você se tornando essa nova pessoa, você vai ser uma pessoa que ela vai gostar. Porque você pode gostar do seu amigo, por isso que eu digo, cuidado com esse negócio de dizer, a gente se conhece há 10 anos atrás e a gente continua com a mesma amizade. Será, hein? Será que se vocês forem verdadeiramente honestos com vocês, não a partir do ponto de uma pessoa de 10 anos atrás, se vocês falarem como a pessoa que é hoje, que você é hoje, ouvindo a pessoa, o outro que é hoje, você vai realmente gostar dessa pessoa? Será? Dê essa oportunidade do novo para si mesma. E perceba o quanto o lado de cada ilha é solitário. E é por isso que eu digo para você, eu estou te esperando. Porque eu tô sozinha por aqui. Quer dizer, tem bastante gente. Meu Deus, a Cícera tá aqui, minha mãe tá por aqui. Não só na live, mas do lado de cada ilha. Às vezes dá uma escapadinha, às vezes volta, às vezes eu também escapo um pouquinho. Essa ilha a gente está construindo e eu quero que você construa ela comigo. Por isso, eu faço o convite, venha ser minha aluna no método Livebook aplicado, ou seja, um assunto que você domina, um livro sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, com quase 100 ferramentas que eu abordo no curso de uma forma muito mais completa, porque no livro é só uma pincelada. E você merece a versão completa do livro, minha e de si mesmo. Tô esperando você do lado de cá, da ilha. Bença mãe, bença pai, eu aceito os milagres em minha vida e espero vocês domingo que vem. Feliz Dia das Mães!